Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto Ninja Pervertido. Capítulo 221. Não muito tempo depois ele pousou em uma floresta isolada, abaixando o Anko e cortando seu jutsu do método misterioso do pavão. Espere, por que estamos parando aqui? Anko deu-lhe um olhar confuso. Estamos perto, sim, mas isso não é cachoeira. Eu sei, há apenas algo que eu quero verificar agora. Daiki a dispensou com um aceno. Ele pegou seu prêmio da noite anterior, o colar de cristal verde pendurado em seu pescoço e o segurou. Esta coisa tem uma habilidade especial que torna o chakra da Biju mais fácil de controlar quando usado. O primeiro Hokage usou para ajudá-lo a suprimir o chakra da Biju mais facilmente. Anko levantou uma sobrancelha. Você não disse que era um Jinchuriki perfeito antes? E que tinha controle total? Ela perguntou. Eu tenho controle total de como uso o poder, mas ainda é uma quantidade massiva de chakra, mais de 50 vezes a quantidade do meu próprio e muito mais potente. Daiki a dispensou com um aceno. E não é como se eu tivesse até mesmo controle perfeito sobre meu próprio chakra. Quer dizer, quem tem? Anko deu de ombros. Eu no futuro, Daiki decidiu internamente, mas externamente ele apenas deu de ombros de volta, exatamente. É por isso que este colar será uma grande ajuda. O controle de chakra, afinal, não apenas ajudava na formação de jutsu e tal e na economia de chakra, mas tornava ainda mais fácil formar jutsu e outras técnicas. E portanto, mais rápido. E com a ajuda dele ele pode até ser capaz de alguns feitos loucos. Como combinar o Rasen Shuriken com o Bijudama, um dos jutsu mais potentes que Naruto já criou na linha do tempo original. Na verdade, 9 Bijudama infundidas com os vários elementos da Biju, ficaram conhecidas como o ninjutsu mais maravilhoso de todos os tempos naquela linha do tempo. Naruto precisou dominar o Senjutsu para criar essa técnica, mas com o colar e seus próprios aprimoramentos de chakra, ele pode não precisar. E se ele pudesse realizar isso? E se quando ele conseguisse recriar a roda do medo espiral? E se ele conseguisse adicionar um elemento a ela também? E se ele conseguisse combinar essa variação com uma Bijudama? Francamente, é um pensamento absurdo, e Zobu interveio, julgando o quanto o Rasen Shuriken aumenta em potência do Rasengan normal. Aplicar a mesma coisa à roda do medo espiral e depois combiná-la com uma Bijudama? Poderia possivelmente destruir o planeta inteiro. Sim, isso parecia certo. Era um pensamento delicioso para ser honesto. Provavelmente acabaria se tornando um jutsu de último recurso que só poderia ser usado quando absolutamente tudo estivesse fudido, ou quando em uma dimensão completamente diferente. Mas ainda era algo incrível para se ter em mãos para usar como uma espécie de último recurso. Mas de qualquer forma, além até disso, apenas chegar ao ponto em que seu controle fosse bom o suficiente para instantaneamente formar e disparar uma Bijudama padrão seria insano por si só. E agora sobre esse tópico. Status. Ele pensou, e um segundo depois uma tela preta familiar com escrita vermelha carmesim apareceu em sua visão. Nome, Daiki Yurei. Capacidade de chakra, 215,589 de 215,589. Kage de nível baixo. Força, 206. Resistência, 297. Durabilidade, 208. Agilidade, 206. Taijutsu, 268 de 500. Ninjutsu, 402 de 500. Genjutsu, 110 de 500. Bukijutsu, 188 de 500. Controle de chakra, 368 de 500. Afinidades de chakra. Relâmpago, especialista, os céus faíscam. Água, especialista, o mar se separa diante de você. Vento, mestre, o vendaval se curva. Terra, adepto, a terra trema. Fogo, mestre, as chamas da criação ardem. Fuinjutsu. Avançado, a respiração engasga. Oh! Ele pensou, olhos arregalando-se ligeiramente enquanto absorvia suas estatísticas. Seus clones realmente se dedicaram ao treinamento do elemento estilo fogo, hein? Tipo, ele já sabia disso, mas não esperava que os exercícios que haviam completado, que o velho tinha dado a ele, o levassem ao nível de maestria tão rapidamente. Não apenas isso, mas no processo ele havia ultrapassado a marca dos 400 em ninjutsu, de longe o seu mais alto neste momento, com o controle de chakra vindo em um segundo lugar ligeiramente distante. E pensar que eram apenas 2 elementos no nível de maestria. E quando os 2 elementos de relâmpago e água de nível especialista atingissem a maestria, e o nível adepto da terra, ele poderia realmente ultrapassar os 450. O que o lembrou, ele realmente precisava descobrir sobre outro método de treinamento avançado de estilo relâmpago. Ele sabia sobre até a maestria com terra e água, mas não sabia o que fazer daqui para frente com relâmpago. O que era meio hilário, considerando que era sua afinidade base real. Ele conseguiu arrancar de Tsunade os detalhes sobre seu jutsu de relâmpago de desarranjo da via corporal, mas isso não resolveria. Bem, tanto faz. Ele deu de ombros mentalmente. Ele perguntaria ao velho ou algo assim quando voltasse. Ou subornaria Kakashi, oferecendo-se para cuidar do fragmento de alma de Orochimaru na marca da maldição de Sasuke. Concedido, ele faria isso de qualquer maneira, mas Kakashi não precisava saber disso. Agora vamos testar isso. Daiki sorriu, dispensando sua tela de status por um momento, e cerrando os punhos enquanto puxava o chakra de Zobu. Quase instantaneamente um familiar manto de chakra vermelho carmesim borbulhante sibilou para a existência ao redor dele. 3 enormes caudas de energia em forma de camarão flutuando languidamente atrás dele.
Sabe, eu não acho que jamais vou me acostumar com o fato de você poder invocar um chakra tão absurdamente potente bem na minha frente. Mas eu não consigo senti-lo de jeito nenhum, enquanto estou olhando diretamente para ele. Anko bufou, enquanto ela pulava em uma árvore acima e se sentava em um dos galhos salientes. Ele apenas sorriu enquanto movia um manto de chakra à sua vontade, as 3 enormes caudas em forma de camarão se estendendo e encolhendo, estalando como chicotes com o pensamento, disparando pelo ar como serpentes atacantes. Era um pouco difícil de notar, já que ele já tinha um controle tão bom do manto de chakra assim. Mas, está um pouco mais suave, ele notou. Um pouco mais forte, um pouco mais potente, um pouco mais rápido. No geral, apenas um pouco melhor. Incrível. Tudo bem, agora vamos tentar um jutsu. Ele ponderou em voz alta, estendendo a palma da mão e coletando o chakra do manto ao redor dele, condensando-o em uma familiar esfera espiral de verde escuro. O Rasengan se formou em um piscar de olhos, 2 vezes mais rápido do que ele poderia formar um geralmente. Assim, isso é bom. Ele sorriu amplamente. Isso é o porra do Rasengan do 4º Hokage? Anko gaguejou de cima dele, olhos arregalados. Certo, ele ainda não tinha mostrado a ninguém que podia fazer isso. Ops. Capítulo 222. Daiki congelou por uma fração de segundo, percebendo que poderia ter revelado um pouco casualmente. Ele virou a cabeça para Anko, que estava olhando para a esfera verde brilhante em sua mão como se estivesse prestes a explodir, e não da maneira divertida. Assim, ele admitiu timidamente, esfregando a nuca com a mão livre. O Rasengan pairava firmemente acima de sua palma, uma prova de seu controle. Esqueci de mencionar que descobri isso há um tempo. Anko saltou da árvore, pousando na frente dele com um baque. Suas mãos estavam em seus quadris, sua expressão uma mistura de descrença e irritação. Há um tempo. E você só está exibindo isso agora? Garoto, esse é o porra do Rasengan do 4º Hokage. Como? Por que você faria isso? Ele resistiu à vontade de apontar que não estava aperfeiçoado, já que o Rasengan nunca foi uma técnica completa para começar, mas se absteve por enquanto. Daiki deu de ombros. Eu imaginei que surgiria eventualmente. Tipo agora, por exemplo, mas não era realmente uma prioridade. Ele disse casualmente a melhor maneira de lidar com isso era tratar como se não fosse grande coisa. E como eu disse, não foi tão difícil. Eu vi alguns comentários sobre isso em alguns livros e ouvi algumas pessoas falando sobre isso e imaginei que seria incrível tentar recriá-lo. Eu não pensei que seria tão fácil. Anko olhou para ele por um momento, então suspirou e passou a mão pelo cabelo. Você vai me dar um ataque cardíaco um dia desses, sabia? Bem, já que ele estava nessa, por que não ir até o fim? Então eu provavelmente deveria mencionar que posso fazer isso também, certo? Ele sorriu e fez alguns selos de mão rápidos antes de segurar a mão. Relâmpagos crepitantes irromperam em existência ao redor de seu braço, guinchando pela floresta ao redor deles como o chilrear de 1000 pássaros irritados. Anko olhou para o braço dele inexpressivamente. Claro que você pode fazer o Chidori de Kakashi também, porque eu não estou surpresa. Ela revirou os olhos. Eu suponho que ele não te ensinou isso? Você está brincando? Daiki bufou, ele mal ensina sua própria equipe, imagine eu. Eu fiz a engenharia reversa porque humilhar o Kakashi me faz dormir como um bebê à noite. Quando ele se tornasse Hokage, ele faria disso um feriado nacional. O dia de humilhar o Kakashi. Um dia em que todos em toda a Vila da Folha, não em todo o País do Fogo, se reuniriam para tirar sarro de Kakashi. __. Não muito tempo depois, ele deixou a clareira para trás. Desta vez, sozinho. Ele deixou um clone com Anko, pelo simples fato de não ter certeza se Cachoeira deixaria Anko entrar com ele. Surpreendentemente, ela não fez alarde. Era como se ela tivesse desistido há muito tempo de tentar aplicar padrões normais a ele. Assim que ele estava no ar, ele enviou uma mensagem com a técnica de transmissão por onda para avisar Fu que ele estava a caminho e estaria lá dentro de alguns minutos. E não demorou muito para que a maciça montanha onde a vila oculta da cachoeira estava localizada surgisse à vista. Tão maravilhosamente enorme quanto ele se lembrava. Daiki. Um guincho agudo e animado o fez olhar para cima, e seus olhos se concentraram em um borrão marrom claro e chocolate com menta que descia rapidamente da linha das nuvens. Seus olhos se arregalaram, Fu. Foi tudo o que ele conseguiu dizer antes que ela o alcançasse e batesse nele como um meteoro caindo em um emaranhado de membros. Braços finos e esguios envolveram seus ombros. Daiki, você finalmente voltou. Fu sorriu animadamente enquanto eles caíam do ar, aninhando o cabelo dela contra sua bochecha felizmente como um filhote de cachorro excessivamente animado enquanto eles caíam livremente. E você pode voar agora como eu também. Sim, ele podia. Falando nisso, ele incendiou o chakra ao redor dele, endireitando-os no ar. Sim, eu posso. Tenho certeza que já te disse isso antes, no entanto. Eles conversavam praticamente todos os dias. Fu era uma tagarela que lhe contava tudo sobre o dia dela, todos os dias, tagarelando sem parar. Era bastante distrativo, na verdade, às vezes. Você disse. Fu inclinou a cabeça para o lado, envolvendo as pernas em torno de sua cintura e apertando os braços em torno de seus ombros para se manter ereta. Provavelmente, eu acho. Eu esqueci? Tei. Ela mostrou a língua atrevidamente. Elegante, ele bufou, olhos se estreitando ligeiramente nela enquanto ele examinava sua assinatura de chakra. Você é a real, não um clone? Embora sua capacidade de chakra definitivamente tivesse crescido desde a última vez que ele a viu,
Ela definitivamente não tinha crescido a ponto de ter mais chakra do que ele a viu pela última vez em um clone das sombras. Fu assentiu. Eu disse a Shibuki que você estava vindo e ele disse que eu poderia voar para te encontrar. Ele não se deu ao trabalho de salientar que estava apenas a alguns minutos de distância, no máximo, e que ela não precisava. Isso funcionou um pouco melhor para ele de qualquer maneira. Ele certamente ficou um pouco mais indulgente, hein? Ele levantou uma sobrancelha e bufou. Eu suponho que suas bolas que cresceram um pouco da última vez que estive aqui, cresceram um pouco mais. Bem, isso, e ele simplesmente cedeu depois que eu o irritei demais. Fu sorriu. Sim, isso se encaixava também. Capítulo 223. Sim, isso também servia. Ele casualmente a desceu do céu. É bom ver você de novo. Bem, pessoalmente, pelo menos, ele disse enquanto tocavam o chão. Fu não se deu ao trabalho de se soltar dele. E ele não estava com pressa para que ela o fizesse de qualquer maneira. Sim, sério, ela sorriu amplamente. Eu senti sua falta, Daiki, mesmo que a gente tenha conversado todos os dias. Eu também senti sua falta, Daiki respondeu. Vou descobrir uma maneira de ver você com mais frequência depois dos exames Chunin. Você não disse que pode acabar sendo o Hokage em breve, no entanto, a garota de cabelo menta respondeu, inclinando a cabeça. Tipo, eu vejo o quão ocupado Shibuki está constantemente, e ele é apenas o líder de cachoeira, que é minúscula comparada a Konoha, certo? Você estará inundado constantemente e terá tipo zero tempo livre. Claro que não. Daiki refutou instantânea e resolutamente, ofendido com o próprio pensamento. Eu não teria aceitado a oferta se não tivesse uma maneira de contornar isso. Eu vou apenas conseguir algumas secretárias úteis para me ajudar e fazer com que clones façam todo o meu trabalho. A menos que haja algo importante que exija que eu esteja lá, vou passar o mínimo de tempo possível naquele maldito escritório. Sério. Ela se animou antes de rir feliz, as pernas chutando atrás de suas costas. Eu sabia. Eu vivia dizendo para Shibuki fazer isso, mas ele não faria, o antiquado. Sempre falando sobre responsabilidades e blá blá. Eu quase pensei que você teria que fazer o mesmo, mas estou feliz em ver que Daiki é Daiki como esperado. Eu sou Daiki de fato, ele sorriu, estufando o peito. Enfim, eu realmente tenho algo que quero te mostrar. Eu estava evitando te contar tudo sobre isso porque queria te mostrar pessoalmente. Ela inclinou a cabeça para o lado. Ah, ela perguntou interessada, sorrindo de volta. É o seu corpo nu? Não é meu corpo nu. Ele gaguejou. Por que você sequer pensou nisso? Quero dizer, você mostrou muito para mim da última vez que esteve aqui, e você ficava me contando sobre todas essas garotas e estava sempre animado com isso. Ela apontou com lógica impecável. Primeiro, minhas roupas foram destruídas da última vez que estive aqui e eu não fiz de propósito. E segundo, você ficava me incomodando sobre o que eu estava fazendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então eu apenas te contei o que eu estava fazendo. Como você pediu, ele refutou. Então não é meu corpo. Aff, ela fez beicinho. Eu até comprei uma câmera adiantada, já que não tinha uma da última vez para tirar aquela foto. Essa garota. Nunca mude, Fu. Ele balançou a cabeça. Não pretendo. Ela apenas sorriu mais amplamente. Ele riu. Então sim, não é meu corpo, é isto. Ele disse e alcançou profundamente por dentro enquanto olhava para seus olhos laranjas e brilhantes. E um momento depois, um familiar manto de chakra vermelho e crepitante com 3 caudas que pareciam camarões balançando cintilou em existência ao redor de sua forma, envolvendo ele e a garota em seus braços. Os olhos dela se arregalaram abruptamente em choque, admiração, descrença, confusão e uma série inteira de emoções que passaram por suas feições tão rapidamente que até ele teve dificuldade em decifrá-las todas. Daiki, você também é um Jinchuriki? Seu queixo caiu. Sim, ele sorriu amplamente, movendo suas 3 caudas de energia maciças que pareciam camarões acima de suas cabeças e balançando-as. Não vou entrar muito nos detalhes. Eu apenas encontrei alguns idiotas que planejavam usar o Sambi para atacar Konoha e acabei selando-o dentro de mim para impedi-los. Somos muito bons amigos agora, na verdade, e é por isso que posso usar o chakra dele tão facilmente. Fu olhou para ele por alguns segundos inexpressivamente, antes de cair na gargalhada. Daiki, você é tão louco, ela irrompeu. Eu não posso acreditar que você foi lá e se tornou um Jinchuriki. Ele deu de ombros com um bufo. Por que não? Quer dizer, eu sei que você teve um momento difícil, e a maioria tem, mas bem, você sabe que eu realmente não dou a mínima para o que as pessoas pensam, certo? Ele apontou. E Jinchuriki são simplesmente superiores a ninjas normais. Jinchuriki são os melhores. Ela levantou uma sobrancelha verde-menta. Nós somos os melhores? Sim, ele sorriu maliciosamente. Nós somos os malditos melhores. Você é incrível, Fu, e eu também. O Sambi é incrível, e o Nanabi também. Diga comigo, Jinchuriki são os melhores. Jinchuriki são os melhores. Ela riu e repetiu. Maldita hora. Ele tirou uma mão de sua cintura e a bombeou no ar. Se alguém alguma vez disser algo para você sobre ser uma Jinchuriki, insultando você com bobagens de demônio ou inferno, chame-os de plebeu invejoso e mande-os calar a boca. Porque você é uma Jinchuriki superior e incrível. As risadas de Fu se transformaram em hilaridade e gargalhadas totais. Você é tão insano, Daiki, eu adoro. Demorou quase 1 minuto para ela se acalmar. Mas sim, você não tem nada de que se envergonhar por ser uma Jinchuriki, Fu, ele a assegurou por via das dúvidas. Ela sorriu de volta. Falando nisso, no entanto, Daiki continuou.
deixando o manto de chakra se desfazer e crepitar até o nada. Meu biju realmente quer falar com o seu, se você estiver disposta. Olhos laranjas piscaram para ele. Claro, mas como isso sequer funcionaria? Ela perguntou. Você vai adorar, já que se o Nanabi estiver disposto, poderemos nos encontrar tecnicamente e pessoalmente sempre que quisermos. Daiki disse e estendeu a mão livre para soltar um de seus braços de seu pescoço e entrelaçar os dedos dela com os dele, segurando sua mão. Ele invocou o chakra de Izobu e o deixou fluir para ela a partir de seus dedos entrelaçados. Isso é o suficiente? Ele perguntou internamente. Isso servirá sim, me dê um segundo. Izobu respondeu. E apenas um momento depois, sua visão vacilou, a escuridão varrendo-o, antes de ser envolvido por uma luz laranja quente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 224. Quando sua visão retornou, Daiki se viu sentado no topo da cabeça maciça de Izobu e contemplou um mundo laranja expansivo e quente. A terra em que estavam era uma extensão interminável de laranja, enquanto acima deles uma escuridão reconfortante projetava um crepúsculo que tirava qualquer brilho que pudesse ferir os olhos, dando origem a um mundo simples vazio, mas quente e confortável. Irmão, faz uma eternidade. A voz de Izobu, retumbando abaixo dele, tirou o adolescente de sua observação da área, e seu olhar se voltou para onde a cabeça de Izobu estava apontada. Uma besta titânica casualmente se espreguiçava no chão, uma carapaça de armadura cinza azulada cobria a maior parte de seu corpo, levando a um rosto como de um capacete de cavaleiro encimado por um chifre de besouro titânico. A metade inferior de seu corpo era uma mistura de verde claro e laranja de estrutura serpentina, levando a uma cauda maciça, que se ramificava em 6 asas insetoides maciças da mesma cor. Shoumei, a besta de 7 caudas. A besta de 7 caudas riu levemente e se ergueu em sua altura maciça total, subindo ainda mais alto que o próprio Izobu. Estou surpreso com o encontro abrupto, tanto por isso quanto pelo fato de você ter confiado em um humano o suficiente para trazê-lo aqui, seu Jinchuriki, ainda por cima. A necessidade obriga, eu temo. Izobu encolheu os ombros, sacudindo um pouco Daiki. É claro que eu nunca traria um forasteiro para este mundo, a menos que confiasse implicitamente nele e a situação não fosse tão desesperadora, ele enfatizou. Shoumei em resposta deu uma gargalhada. Você mudou, irmão, a besta de cauda de besouro percebeu rapidamente. Antes, você teria se desculpado primeiro antes de qualquer outra coisa. Daiki praticamente sentiu Izobu revirar os olhos. Meu novo Jinchuriki é uma má influência, pode-se dizer. Ele respondeu, mas não havia como esconder o sorriso malicioso em seu rosto, mesmo com seu protetor bucal, e a ternura em sua voz. Amo você também, amigo. Daiki pensou sorrindo. A gargalhada se transformou em risada total. Que sorte a sua, Shoumei disse. Encontrar um Jinchuriki de quem você gostou. Fu é a melhor que eu tive desde que fui selado pela primeira vez, mas eu nem sonharia em trazê-la aqui, nem compartilhar minha força total com ela de bom grado. É sobre isso, Daiki interrompeu, cruzando as pernas enquanto estava sentado no topo da cabeça de seu amigo e apoiando o queixo em seu punho, enquanto olhava para a titânica besta de 7 caudas. Você pode não ter escolha em breve. E o Daiki lendário e sempre tão audacioso fala, Shoumei cantarolou. Você sabe, dificilmente passa uma hora em que Fu não pensa em você? Suas sobrancelhas se ergueram. Isso é bom saber, mas não é algo que você deveria estar revelando, ele respondeu. Isso é privado, sabe? Shoumei deu de ombros. Talvez, no entanto, é uma fonte decente de entretenimento, e ser selado como eu sou é muito chato, ele respondeu. Mas deixando isso de lado, presumo que você dizer que posso não ter escolha se refere ao que meu irmão disse sobre uma situação desesperadora. Existe uma organização conhecida como Akatsuki Irmão, liderada por Madara Uchiha nas sombras. Izobu interrompeu abruptamente. Shoumei bufou. Madara Uchiha está morto. Não, ele não está, não totalmente, pelo menos, Izobu respondeu. Minha ex-Jinchuriki, a Mizukage foi colocada sob um genjutsu e controlada pelo homem por anos antes de ele ser morto. Mas esse não é o verdadeiro problema. Controlar um mero Kage seria brincadeira de criança para um monstro no mesmo nível de Hashirama Senju. Não é o fato, irmão, de que Madara Uchiha obteve o Rinnegan. Shoumei se assustou e suas asas se agitaram com raiva. Impossível. A besta titânica negou, a voz trovejando. Os olhos do pai não poderiam ser obtidos por um mero humano. Muito possível, na verdade, Daiki refutou. Madara é um descendente direto do sábio dos 6 caminhos através de seu filho mais velho. E, Shoumei zombou. Muitos podem reivindicar o pai como ancestral, não apenas os Uchiha, mas o Senju e até mesmo aqueles absurdamente loucos Uzumaki também. Exatamente, irmão, Izobu assentiu, fazendo a besta de 7 caudas inclinar a cabeça em confusão. Ambas as linhagens juntas na forma mais elevada, juntas podem desbloquear o Rinnegan. Madara Uchiha obteve o Mangekyou Sharingan interno, e em sua fuga durante sua batalha final com Hashirama Senju, mordeu um pedaço da carne do Senju, e então ele integrou essa carne em si mesmo, pegando até o estilo madeira de Hashirama para si e o Senjutsu. Ao cultivar as linhagens dos verdadeiros filhos de sangue de nosso pai, seu Sharingan evoluiu e se tornou o Rinnegan. Shoumei parou. Esta é uma notícia terrível, de fato, ele soltou. Aqueles olhos nas mãos do homem que começou essa bobagem de Jinchuriki sem sentido escravizando Ku. O Shoumei parou e sua cabeça se inclinou para olhar para Daiki. Antes de continuar, Kyuubi é coisa de pesadelos.
Não se preocupe, eu já sei todos os nomes de vocês, Daiki assegurou a besta. Mas as más notícias não terminam aí com Madara. Shoumei suspirou. Claro que não, que azar, ele retumbou. Presumo que isso tenha algo a ver com este grupo Akatsuki de que você fala? Como pode piorar, eu estremeço só de pensar. Fica muito pior, irmão, Izobu avisou. A própria Akatsuki é um grupo composto por 10 ninjas e Konohishis de classe S. O objetivo deles é nos capturar, e então nos selar todos dentro do G do Mazou e ressuscitar o Jubi. Esses tolos. Shoumei rosnou. Que loucura os possuiu para pensar em tal objetivo? Eles não sabem com as forças que estão se metendo. Madara Uchiha deseja superar o pai e se tornar o Jinchuriki do Jubi, Izobu revelou. E lançar o Tsukuyomi eterno sobre o mundo, prendendo o mundo inteiro em um genjutsu. Shoumei apenas encarou. Um silêncio constrangedor permeou o mundo telepático laranja e quente das bestas com cauda enquanto o besouro de 7 caudas digeria a informação absurda que acabará de ser jogada sobre ele. Capítulo 225. Finalmente, após quase um minuto, Shoumei falou novamente. Que terrivelmente azarado, ele bufou. Então é isso que você quer dizer quando disse que eu posso não ter escolha em compartilhar meu poder com Fu. Praticamente, Daiki deu de ombros. Para ser franco, por mais que ser preso em um Jinchuriki seja horrível para você, também é a sua melhor proteção. A Akatsuki tem vários usuários de Sharingan e um usuário de Rinnegan, e vocês são vulneráveis à hipnose doujutsu, mas trabalhando junto com o Jinchuriki como nós, nos tornamos praticamente imunes a Genjutsu. Você pode ver, então, porque eu concordei em trabalhar ao lado de Daiki aqui, Izobu falou. Começar a gostar dele veio depois, eu escolhi apoiá-lo por necessidade primeiro, e espero convencer você a fazer o mesmo com sua atual Jinchuriki. Um pedido bastante íngreme, Shoumei bufou. Mas mesmo que eu concorde, Fu também precisará concordar. Eu não posso compartilhar todo o meu poder com ela, com o selo me bloqueando, mesmo que eu quisesse. Deixe isso comigo, Daiki disse. Como está com acesso total ao seu poder, nem mesmo um Kage será capaz de subestimar Fu, e Cachoeira está aliada à Folha. Isso faz 2 Jinchurikis perfeitos trabalhando juntos, ao lado de todos os poderosos ninjas que terei para nos apoiar quando eu for Hokage. Assim, eu quase tinha esquecido que você foi escolhido como o próximo Hokage, Shoumei cantarolou. Com acesso ao meu poder e ao de Izobu, e a força total da Folha, sim, poucos poderiam esperar desafiar tal bloco de poder. Isso é, a menos que seu nome seja Madara Uchiha. Mesmo antes de ele aparentemente obter o Rinnegan e o estilo Madeira, aquele homem estava muito além de nós, um monstro em carne humana. Não se preocupe com Madara, irmão, Izobu assegurou. Daiki irá superá-lo. Ele e a Shirama, Daiki ascenderá muito acima de ambos. Com o tempo, ele pode até atingir o nível do pai. Daiki se assustou com as palavras de seu biju, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a besta de 7 caudas respondeu. Com tanta confiança você fala, irmão. Tanto orgulho em sua voz, Shoumei riu. Que sorte a sua ter obtido um Jinchuriki em quem você tem tanta fé. Muito bem, eu concordarei com seus planos e o apoiarei. Obrigado, irmão, Izobu respondeu. Nesse caso, se você estiver disposto, eu gostaria que você transmitisse um pouco do seu chakra para Daiki, para que ele possa atuar como uma base para nos encontrarmos e permitir que ele e Fu conversem aqui mais facilmente, em vez de terem que depender da técnica que tem usado. Mal haviam se passado alguns segundos no mundo real quando Daiki voltou à consciência. Um dos maiores benefícios do mundo das bestas com cauda era que o tempo passava muito mais rápido lá do que no exterior. Distraidamente, ao abrir os olhos, sua mão se arrastou até o selo em seu pescoço, onde ele podia sentir o pequeno pedaço de chakra que Shoumei havia concedido a ele residindo. A energia purificada do chakra estelar e a energia de Gelel já estavam sendo filtradas nele, assim como os traços de chakra que ele havia absorvido do Sasuke e do Naruto, o que parecia ter sido há uma eternidade. Com o tempo, aquele pequeno pedaço de chakra biju cresceria a proporções aterrorizantes, e quando ele o absorvesse, ele tomaria as habilidades daquelas bestas com cauda para si. E não era o único ali. Além do chakra de Shoumei, Sasuke e Naruto, ele também havia armazenado o chakra que havia tirado de Gaara, os traços do chakra de Shukaku e, claro, a quantidade bastante substancial do chakra de Kurama que ele havia absorvido quando incitou Naruto durante o treinamento deles. Isso faz 4. Daiki pensou, levantando-se. Mais 5, e ele teria acesso total ao chakra que compunha o Jubi. Em quantidades muito menores, com certeza. Mas todos os 9 juntos, possivelmente deveriam conceder a ele o poder dos 6 caminhos. Bem, se não, você tem mais de um plano para chegar a esse ponto de qualquer maneira. Izobu apontou secamente. Ele não estava errado. Havia, é claro, seu plano de usar o chakra de Indra e a Ashura do chakra de Naruto e Sasuke, para evoluir o Sharingan de Shizui para o Rinnegan. E já que o chakra dos 6 caminhos vinha do domínio total dos 5 elementos mais o de Yin e Yang, ele também planejava pegar 5 lâminas elementares de chakra diferentes, uma de cada elemento, e selá-las dentro de si mesmo para aumentar maciçamente a potência de suas afinidades elementares e obter um equilíbrio perfeito nessas afinidades, permitindo-lhe obter acesso a linhagens de combinação elemental, como estilo gelo, estilo queimadura e muito mais. Assim como o equilíbrio perfeito de água e minério de chakra de vento em sua armadura permitiu que ele usasse o estilo gelo. Nesse ponto, ele usaria o Izanagi para compreender o uso total de Yin e Yang, 3 caminhos para o poder supremo.
É claro que independentemente de um deles ser suficiente, ele planejava seguir com todos os três de qualquer maneira. O caminho da rotina não aceitaria menos. Claro que não. Isobu bufou. Enquanto ele estava, Fu notou e sorriu para ele. A Daiki, você voltou, isso foi rápido. A garota bronzeada e mais velha sorriu. Você e o grande inseto tiveram uma boa conversa? Algo parecido, ele sorriu de volta. Meio idiota chamá-lo de grande inseto, não é? Fu dispensou com a mão. Ele me chama de humana inútil, fraca e patética, eu o chamo de grande inseto estúpido, é um jogo que jogamos. Não há ressentimentos nem nada. Ela encolheu os ombros. Ah, então era um pouco como ele conquistou Isobu e eles brigavam carinhosamente? Nunca, jamais pense isso de novo, eu quase vomitei, e eu não como, Isobu engasgou, tão gay. Ignorado. Justo, Daiki deu de ombros antes de sorrir para ela. Mas sim, tivemos uma boa conversa. E eu convenci os 7 caudas a te contar o nome real dele e também te dar acesso total ao poder dele. Oh, isso é muito legal, Fu sorriu mais amplamente antes de piscar. Espere, o quê? Seu próprio sorriso se alargou. Muito legal, com certeza gata, ele piscou. Mas sim, vou resumir. Existe um grupo terrorista chamado Akatsuki, cheio de ninjas de rank S, 10 deles pelo menos, e eles querem os bijus. Eu apenas avisei o grandão que eles virão atrás dele também, e bem, Cachoeira não é exatamente tão poderosa, então há pouca proteção para você e ele aqui. Isso é um saco. Fu simplesmente assentiu, aceitando suas palavras facilmente, antes de fazer beicinho. Então o grande inseto concordou em me deixar usar todo o poder dele só por causa disso, hein? Chato, inseto burro e estúpido. Fu era a única pessoa que ele conhecia que diria tal coisa em resposta a receber acesso total ao poder de um biju. Nunca mude, Fu, Daiki riu. Então, o que devemos fazer por enquanto então? Eu só tenho algumas horas para sair antes de precisar voltar. Capítulo 226. Fu tocou o queixo. Não há muita coisa para fazer na cachoeira que eu ainda não tenha feito. Ela refletiu. Ah, você quer ir ver aquela escola boba que Shibuki mandou construir e me fez ir? Lembra, aquela sobre a qual eu te falei? Ele piscou. Ah, sim, eu me lembro de algo assim. Ele mentiu completamente. Em sua defesa, Fu tendia a divagar muito. Você já não se formou na Academia Ninja da Cachoeira? Por que ele está te fazendo ir para outra escola de qualquer maneira? Algo habilidades de vida, Blake, Fu pôs a língua para fora. Eu realmente não estava ouvindo. Eu tendo a ignorá-lo quando ele divaga. Daiki bufou com a ironia. Ela sorriu. Eu aprendi a costurar, o que é bem legal. E eu melhorei muito na culinária graças às aulas de economia. Ela se gabou, colocando as mãos nos quadris. Você provavelmente gostaria. Todos tinham que usar uniformes. Os de todas as garotas tinham saias minúsculas. Shibuki é um verdadeiro pervertido enrustido, eu te digo. Uniformes de colegial. Shibuki estava se tornando cada vez mais um homem digno de admiração, não estava? Eu não me importaria de ver você em seu uniforme escolar, Daiki deu de ombros. Fu cruzou os braços e assentiu sabiamente, como esperado de Daiki, o pervertido, ela disse antes de rir e agarrar seu braço. Asas de chakra gêmea se estendendo de suas costas. Bem, tudo bem então, vamos lá, eu vou te mostrar. Ela gritou animadamente e sem esperar por uma resposta. Disparou para o ar arrastando para cima como um boneco de pano. Eles caíram no lugar de Shibuki para informá-lo que Daiki estava na área e visitando. Fu, literalmente os aterrissou na borda de seu escritório, chutou a porta, anunciou a chegada deles e a presença dele. E antes que Shibuki pudesse sequer cumprimentá-lo, ela estava disparando para o ar novamente arrastando Daiki pelo braço enquanto ele agitava inutilmente no vento. Fu, ao que parecia, morava em um adorável complexo de apartamentos. Não era enorme ou caro ou algo assim, mas ainda era agradável e lhe oferecia 2 quartos de tamanho confortável. E eles ainda tinham closets, aparentemente. Daiki se viu arrastado para o quarto dela, um espaço surpreendentemente rosa com uma colcha rosa. Tinha até um grande tapete felpudo rosa no meio do chão. Um quarto muito feminino que ele não esperava de Fu. Mas talvez devesse? Apesar de ela ter uma atitude totalmente moleca, ele nunca tinha visto se acanhar com o lado feminino das coisas. Era mais que, ela simplesmente não tinha ninguém para se entregar a tal coisa antes. Eu sou o primeiro amigo dela, ele lembrou. E não era como se ela tivesse feito algum amigo ainda na Vila da Cachoeira. Mesmo que ela fosse mais aceita agora graças às suas ações durante o golpe daquele punk que usava armadura de água que quase o matou. Tiaron. Fu saltou de seu closet pouco mais de 2 minutos depois de jogá-lo em sua cama, fazendo uma pose com as mãos. Ela tinha se livrado completamente de sua útil combinação de top branco e saia, por um uniforme escolar bastante pequeno. Uau, ele piscou. Uma minissaia plissada preta que mal chegava no meio de suas coxas, deixando suas pernas longas e tonificadas, e coxas cheias em plena vista, levando a um par de meias soltas que não pareceriam fora de lugar em uma gyaru. Enquanto na parte de cima, ela usava uma camisa branca lisa de botão, ela não se incomodou em abotoar além de um único botão na parte inferior, revelando um conjunto surpreendentemente grande de seios bronzeados em um sutiã de renda verde. Ela até substituiu sua gargantilha vermelha por uma preta, e ela sempre usava brincos. No geral, ela parecia uma gyaru. E Daiki de repente descobriu uma nova apreciação pelas gyarus enquanto ela sorria para ele, lindos olhos laranja brilhantes. Ele a olhou de cima a baixo, antes de acenar e repetir, uau.
O sorriso que se espalhou por seu rosto era ofuscante. Você gostou então? Ela perguntou, girando descaradamente, sua saia esvoaçando e revelando nádegas esculturais divididas no meio por renda verde. Amei, você está incrível, Daiki admitiu, tendo dificuldade em tirar os olhos de seus seios, mas com suprema força de vontade aprimorada por seu treino, ele conseguiu. Eu não pensei que você fosse tão turbinada, no entanto, ele disse sem rodeios, ele realmente não via necessidade de ser educado sobre isso quando ela estava apenas se exibindo. É porque eu uso faixas para o peito, fudeu de ombros, elas são irritantes de colocar, mas honestamente meus peitos são muito mais irritantes. Eu voo muito, certo? Super rápido também, então eles pulam por todo lado, a menos que eu os prenda, a garota mais velha explicou descaradamente. Eles são bem grandes, ele concordou. Eu sei, certo? Imaginei que você gostaria deles, riu facilmente, completamente sem vergonha em sua resposta enquanto ela pulava no lugar, fazendo-os balançar deliciosamente. Então, que tal me levar para um encontro, Daiki? Ela disparou seu tiro de repente. Ele piscou, não esperando por isso. Mas ele não era tolo, eu seria um idiota se dissesse não, ele respondeu, os olhos vagando sobre o vasto decote bronzeado da garota mais velha. Antes que um pensamento surgisse, falando em grande, eu tenho algo que eu quero te dar. Ele não precisava disso para si mesmo, mas ele havia pegado uma técnica muito útil ao observar Tsunade que seria uma grande ajuda para Fu e alguns outros. Era algo de nível muito alto, e não algo que ele geralmente daria a qualquer um. Mas esta era Fu. E além disso, com acesso total ao chakra de Choumei ou não, ela era a única de qualquer nota aqui na Vila da Cachoeira. Se eles fossem atacados pela Akatsuki, levaria um pouco de tempo para ele chegar a tempo. As sobrancelhas de Fu se ergueram com interesse e ela pulou. Outro presente? Você lembra da última vez que você esteve aqui? Você me deu um contrato de invocação incrível entre outras coisas, certo? Você vai me mimar totalmente, Daiki. Ela sorriu para ele enquanto se inclinava sobre sua forma sentada, grandes seios bronzeados balançando em seu rosto. Eu dou crédito à garota, ela não é tímida e não tem medo de ir atrás do que quer, Isobu bufou. Claro que sim. Ele sorriu de volta e estendeu a mão para cutucar a testa dela, chakra se acendendo ao longo de seu dedo enquanto ele inscrevia um selo muito específico. Quando ele se afastou, havia uma marca de diamante roxa em sua testa. Quando ele abaixou o dedo, Fu estremeceu e estendeu a mão para tocá-la. O que você acabou de fazer? Isso é algum tipo de selo, certo? Eu consigo sentir. É o selo da força de uma centena, Daiki disse a ela. É um selo feito por Tsunade Senju. É bem simples, mas é uma bateria de chakra. Canalize seu excesso de chakra para ele todos os dias e o acumule. Será útil em um aperto se você estiver com pouco chakra. E se você o usar totalmente, o chakra será usado para amplificar suas habilidades físicas maciçamente. Muito parecido com nossos mantos de besta com cauda e até mesmo amplificar suas técnicas. Por um segundo, Fu apenas encarou antes de rir e cair na cama ao lado dele, encostando-se nas mãos enquanto olhava para ele. Sua camisa se afastando para mostrar ainda mais de seu sutiã verde segurando aqueles lindos seios grandes, um sorriso caloroso e brilhante aparecendo em seu rosto. Não é de admirar que as garotas deixem você se safar com sua perversão quando você é tão bom para elas. Então, antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, a Jinchuriki mais velha e bronzeada se inclinou e pressionou os lábios contra os dele em um beijo casto. Obrigada. Ela disse, antes de se afastar. Daiki tocou seus lábios e riu levemente. Não mencione isso, ele respondeu. É apenas para ter certeza de que você tem mais força para se proteger. O mundo seria muito menos divertido sem você tagarelando constantemente na minha cabeça. E ela polegou o nariz com orgulho, e não se esqueça disso. Definitivamente não vou. Daiki balançou a cabeça com pesar e se levantou, estendendo a mão para ela. Agora, que tal irmos naquele encontro? Embora você terá que tomar a iniciativa, eu mal vi algo notável da última vez que estive aqui, definitivamente nenhum lugar bom o suficiente para um encontro. Ela pegou a mão dele e ele a ajudou a se levantar. Você ainda está pagando, no entanto? Ela pôs a língua para fora, antes de lhe dar um sorriso cheio de travessura. E eu vou levar minha câmera apenas no caso de você aleatoriamente decidir perder suas roupas. Nunca se sabe com você, e você ainda me deve um nudes. Você é obcecada pelo meu corpo, Daiki não pôde deixar de bufar e revirar os olhos. Sim, pessoalmente eu não vejo o apelo desse pequeno bastão de carne, Isobu interveio para afundar seu ego. Ei, o meu é enorme. Muito maior do que a média. Daiki engasgou interiormente, defendendo-se ao receber um golpe crítico. Mesmo que fosse mais longo do que sua perna, ainda seria minúsculo para mim, Isobu retrucou presunçosamente. Aquele grande babaca. Não, você, Isobu respondeu de forma madura. Apenas recolhendo o que me é devido, fudeu de ombros, antes de socar o punho. Agora vamos fazer você gastar uma fortuna comigo no nosso encontro. Claro, ele revirou os olhos. Ele tinha bastante dinheiro, felizmente, devido a seus clones realizando missões de Rank D antes dos exames Chunin. Com um aperto em sua mão ainda ele a puxou com ele em direção à porta de seu quarto. Quando um pensamento ocorreu na verdade, você por acaso teria alguns uniformes sobressalentes? Meias incluídas. Ele adoraria ver Tenten arrasando no visual Gyaru. E talvez algumas outras. Fu levantou uma sobrancelha para ele. Antes de revirar os olhos laranja, você é realmente o pior, Daiki, ela bufou, mas o sorriso em seu rosto não podia ser escondido. Sim, claro que você pode tê-los. Mas, é melhor você fazer este encontro valer muito a pena. Ele abriu a boca.
E me deixe tirar uma foto do seu corpo enquanto estou nisso. Ela o cortou. Tudo bem, ele cedeu. Verdadeiramente os sacrifícios que ele fez pelo bem maior estavam além do conhecimento. Poder do sacrifício humano, meu traseiro de 3 caudas e casco titânico, Isobu zombou. Bom garoto, Fu sorriu. Capítulo 227. Ele fez o seu melhor para dar a Fu o melhor encontro que ela poderia desejar. Ele a mimou, levando-a ao restaurante mais caro da cachoeira. Isso consumiu uma parte de suas economias, mas isso não importava, desde que Fu estivesse bem. E depois, eles foram ao teatro, onde ele a levou para assistir ao último filme da Princesa Galé que acabará de sair. Ela com certeza ficou surpresa quando ele revelou a ela que a Princesa Galé, a atriz, era na verdade uma princesa de verdade. E depois, ele terminou apenas conversando casualmente com ela. Caminhando de mãos dadas pela vila e visitando a grande árvore com vista para a vila onde eles lutaram contra Suyin. O encontro acabou se arrastando muito mais do que ele planejou, e as poucas horas que ele planejou ficar se transformaram em 7. Especialmente depois que ele aproveitou o tempo para afrouxar o selo dela, para permitir que Shoumei compartilhasse seu chakra com ela mais livremente. Seria relutante com certeza no início, mas ele tinha certeza de que agora que Fu e Shoumei foram forçados a um contato mais regular, ela se daria bem com o grande biju inseto. Em pouco tempo, no entanto, era hora de ele deixar a cachoeira para trás. Anko ficaria louca afinal. Lá em cima da própria vila, nos galhos maciços da árvore com vista para toda a vila, eles se sentaram no topo de um dos galhos, olhando para o país do fogo. Eles estavam tão alto no ar que ele podia realmente ver Konoha ao longe. Isso foi divertido, Fu refletiu, encostada nele, queixa em seu ombro. Foi, ele concordou, um braço envolto em sua cintura segurando-a perto dele, sentindo o calor do corpo dela contra ele. Poderia ter passado sem ser forçado a mostrar meu corpo no banheiro do cinema para você tirar uma foto, no entanto. Fu apenas sorriu. Então ela suspirou, foi divertido ver você pessoalmente de novo, Daiki pervertido, ela refletiu, da próxima vez no entanto. Eu não quero esperar tanto para ver você de novo, ela enterrou o queixo em seu ombro enquanto sussurrava. Não se preocupe, eu vou me certificar de vir te visitar mais vezes. Agora que eu posso voar, eu poderei ir e voltar para Konoha rapidamente sempre que eu quiser, Daiki a assegurou. Como eu poderia resistir depois de ver você assim? Afinal, ele pescou atrevidamente e apertou sua cintura. Que pervertido, a garota de 17 anos de cabelo menta riu. Diz a garota obcecada pelo meu corpo, ele bufou, pressionando um beijo no topo de sua cabeça. Eles ficaram assim por mais um tempo, antes que ele tivesse que partir. Ele voou para o ar, enquanto Fu observava da árvore com vista para a vila da cachoeira, um pequeno sorriso em seu rosto, então levantou a mão. Uma onda ondulante de chakra se espalhou pelo ar, e então ecoou em sua mente quando sua mensagem pousou verdadeira. Da próxima vez, eu vou te dar algo ainda melhor para olhar. Daiki sorriu. Ao retornarem à vila, o grande e incrível Daiki e Anko foram reunidos no escritório do velho para um relatório. O olhar seco no rosto do velho terceiro enquanto ele explicava o que ele havia feito em geral durante a missão, deixando de fora as aventuras de seus clones. Como seu assassinato supremamente incrível de um saqueador desagradável, o encontro com Terumi Mei, garantindo a lealdade da vila oculta da névoa e, claro, sua noite com Tsunade. Bem, pode-se ser perdoado se confundisse seu velho rosto de pele de couro com as areias do deserto de Suna e... Pare, Sarutobi cobriu o rosto, dando a Daiki um olhar de mau agouro. Por que você está narrando? Daiki abriu a boca, mas o velho o interrompeu. Não importa, o Okage revirou os olhos. Estou mais interessado nessas supostas aventuras que seus clones tiveram que você está omitindo. Especialmente quando você não achou por bem omitir seu caso apaixonado com uma mulher, que é minha ex-aluna e é como uma filha para mim. Obrigado por isso, a propósito. Daiki deu a ele um joinha, não posso fazer isso, spoilers e tudo mais, ele sorriu. Antes de bater as palmas das mãos na mesa do velho, eu te conto depois. Mas mais importante, processe a papelada, velho, e me promova a Jounin de Elite, deixe tudo pronto para eu pegar logo após os exames. Eu tenho uma aluna que eu quero aceitar. Além disso, nada era certo neste mundo. Havia uma chance minúscula e insignificante de que o velho pudesse morrer durante a pequena invasão de Peidomaru. Se ele morresse, ele seria empurrado direto para a posição de Okage, vindo de Genin. Isso já foi feito, no entanto, eu te disse que cuidei disso durante nosso treinamento juntos, lembra? Hiruzen levantou uma sobrancelha. Daiki levantou uma de volta totalmente. Aparentemente você não estava ouvindo nada. Eu tenho espalhado suas façanhas pela vila e pelo país do fogo, aumentando sua lenda e garantindo que seu nome esteja nos lábios de muitos. Para tornar sua eventual ascensão ao Okage ainda mais tranquila, Hiruzen revirou os olhos enquanto explicava, incluindo que você é tão impressionante e seus feitos tão grandes, que sua promoção já foi decidida. Além disso, você já está ensinando a pequena Nabi Yuga, você não precisa ser um Jounin para continuar fazendo isso ou colocar um título oficial nisso. Ele estava errado em uma coisa, no entanto, não é para Nabi, Daiki respondeu, inclinando-se sobre a mesa e sorrindo para o velho. Eu quero aceitar a garota do clã Kurama como aluna. Hiruzen deu-lhe um olhar confuso. Você quer aceitar uma garota mais velha do que você como aluna? Ele perguntou duvidosamente, uma garota que é o oposto de você. Muito tímida, retraída e nem um pouco fisicamente impressionante. Embora ela tenha grande talento para genjutsu, algo a que você dá a menor atenção em seu treinamento.
Daiki simplesmente assentiu, o sorriso se alargando. Sim, sobre isso, ele continuou. Deixe-me dar uma espiada no pergaminho proibido, quer? Eu sei que o trazer da escuridão está lá. Você disse que eu poderia, lembra? Hiruzen suspirou, estendendo a mão para a gaveta de sua mesa para pegar seu cachimbo, e o acendeu com um simples sopro de seus lábios. Ele deu uma tragada profunda, antes de soltar uma nuvem de fumaça e dar a Daiki outro olhar seco. Eu me lembro de algo desse grau. Mas o fato de você mencionar tal coisa em relação a pobre e doce Yakumo está me deixando muito suspeito. Ele estreitou os olhos levemente. Por que exatamente você quer ensinar uma garota que você nunca conheceu, que eu saiba, que tem uma especialização muito diferente da sua? Você está ciente do Ido, correto? Daiki zombou, velho, eu não me especializo em nada, exceto em ser um chade que todas as garotas amam. Eu apenas não me concentrei tanto em Genjutsu. Mas eu vou dominá-lo também, ele o dispensou. E claro que eu sei sobre o Ido, é por isso. Deixe-me aceitar a garota como aluna, eu a transformarei em um monstro de Genjutsu que Itachi Uchiha preferiria correr a lutar. Hiruzen juntou as mãos e se inclinou sobre a mesa, mantendo contato visual com Daiki, até que estivessem quase tocando as testas. Itachi é um mestre do Tsukuyomi, uma das técnicas mais formidáveis em existência. É um Genjutsu tão potente que pode afetar o próprio corpo, o Hokage disse a ele seriamente. Ele pode acelerar sua percepção dentro desse Genjutsu mais de 1 bilhão de vezes. Em um único segundo de estar preso dentro desse Genjutsu, se ele assim o desejar, ele pode fazer você experimentar 1000 anos e isso se refletirá em seu corpo. Ele já fez tais coisas antes. Não subestime Itachi Uchiha. Oh, ótimo. Mesmo neste mundo ele não podia escapar da bajulação de Itachi. Foi preciso um esforço tremendo para Daiki não revirar os olhos. Ele respeitava o velho, muito, ele realmente respeitava. Mas Itachi, poderoso como ele era, Daiki achava que ele era um completo bufão. Um desperdício absoluto de talento. Não estou impressionado, eu não cederia a isso, Daiki deu de ombros, ou ele o faria. E daí se Itachi pudesse fazê-lo viver 1000 anos? 3000 ele supôs, considerando que eram 1000 anos por segundo, de acordo com o velho. Ele apenas converteria uma tonelada de chakra que ele havia armazenado em força vital e riria na cara de Itachi. Eu sou um Jinchuriki perfeito, lembra? Meu grande amigo Tartaruga me tiraria disso instantaneamente. Além disso, Sasuke já provou que era possível resistir e quebrar o Tsukuyomi com o Sharingan para contra-atacar e habilidade com Genjutsu do Sharingan. E que Genjutsu do Sharingan era tão absurdo quanto o Tsukuyomi, Koto Amatsukami. Assim que ele fizesse o Sharingan de Shizui seu, Itachi estaria frito. Aquele bufão que cutucava o dedo e nunca explicava porra nenhuma. Cretino inútil e idiota. Suponho que é o melhor que vou conseguir de você, mas vou alertar novamente, nunca subestime Itachi Uchiha, Hiruzen avisou. Antes de se recostar e suspirar enquanto dava outra tragada em seu cachimbo. Muito bem, após os exames Chunin, você pode aceitar a jovem Yakumo como aluna também. Perfeito. Assim que ele a conseguisse como aluna, ele iria alavancar sua posição para fazer a Nabi se formar mais cedo e se tornar uma genin oficial sob sua liderança e ensiná-la adequadamente. No tempo que levaria para o ponto Shippuden surgir, ele faria as duas Konoichi de classe S. E Daiki desafiou, levantando as duas sobrancelhas e lançando um olhar para o grande pergaminho que residia atrás dele. Hiruzen revirou os olhos, tudo bem, considerando que você foi além em sua missão e até convenceu Tsunade a voltar de alguma forma, você merece. Mas você não vai sair do meu escritório com ele, o velho estalou a língua, e você só tem permissão para meia hora com ele. Ele resistiu ao desejo de rir em triunfo. Com as habilidades mentais aprimoradas que seu Shinkugan lhe dava, memorizar tudo seria um passeio no parque. Fim do vídeo. Quando vai ter mais? Não sei. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.